Bom, pessoal, tivemos um final de semana super agitado, né? Falando, obviamente, sobre aquela questão dos Estados Unidos, né? Deles terem ali dado o aviso final para o futuro ex-presidente e também para alguns ministros aqui deste país. Certo, pessoal? E também quero comentar com vocês aqui, deixar claro que eu vi muita similaridade do futuro ex-presidente nas falas dele, nos discursos que ele fez, ok? Esses últimos dias, depois que o Trump declarou, né, aquelas questões, aquelas organizações como o T. E a similaridade dele é muito grande com um amigo dele lá da Venezuela, que agora estava tirando umas férias lá em Nova York, pessoal. Então, deixa seu like, porque nesse vídeo eu quero falar de um assunto mais específico, que é relacionado ao 14º Fórum, né, de Lisboa, onde a gente teve a presença de ministros do STF lá, não sei fazendo o quê, né? Que a gente sabe que supostamente essas pessoas não deveriam estar lá. Vocês sabem muito bem onde elas deveriam estar. Então deixe o seu like, ok? Pra gente continuar distribuindo esse conteúdo maravilhoso aqui para mais pessoas. Se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, pessoal. Então vamos lá, porque eu quero destacar aqui duas falas, né? Uma fala é dessa pessoa aqui, pessoal, que... assim como o futuro ex-presidente, a gente já não dá mais nenhum valor, né? Quando a gente vê alguma palavra sair da boca desse ser humano, né? Então, olha aqui. Diz que abuso criminoso da liberdade de expressão pode destruir a democracia. Ou seja, pessoal, ele tá falando que a liberdade, que a nossa liberdade de expressão aqui, da gente poder falar, né? E poder julgar, no caso, xingar os ministros, né? Ou dizer coisas, ou apoiar quem aqui na rede social, que é um lugar onde a gente, né? Tem para dividir nossas opiniões, para compartilhar opiniões, né, para apoiar pessoas ou desapoiar também. Ele está dizendo que isso é abuso... Não, ele está dizendo que isso pode destruir a democracia, pessoal. Então, assim, é óbvio que quando uma pessoa chega nesse nível, né, de falar isso, é porque ela está se sentindo muito fraca e ela precisa, obviamente, contribuir para aquela palavrinha que eu não gosto de falar, quando as pessoas não deixam você falar, né? Começa com sem, termina com ura. Sem.su.ra. E assim, né? Justamente porque eles acham que eles vão continuar no poder, não sei de onde que eles estão tirando isso, porque sabemos também, obviamente, que o processo, aquele processo do Donald Trump, certo? Contra esta pessoa aqui, ok? Daquele tema do Rumble, né? Aquela questão do grupo mídia, avançou, pessoal. O processo teve um avanço e eles estão prestes a considerar uma omissão, né? Como se fosse ali aquele WO, né? Do ministro aqui do Brasil, porque... tô falando dessa pessoa, tá? Porque justamente não teve resposta, né? Ele disse que a corte americana não pode interferir aqui no magistrado brasileiro, ou num ministro, não pode julgar um ministro brasileiro, né? Então, assim, a partir do momento que ele abriu essas portas, né, pedindo por e-mail para esses aplicativos, no qual, né, a gente está falando do Rumble e o Grupo Mídia ali, bloquearem contas de perfis e tudo mais lá nos Estados Unidos de cidadãos americanos, ele abre essa porta justamente para a corte americana vir e falar: e aí, amigo, o que você está querendo vir falar alguma coisa aqui na democracia americana? Ok? Aqui a gente tem a primeira emenda da Constituição americana que garante liberdade de expressão para qualquer cidadão americano, né? Então, assim, a partir do momento que significa agora o avanço desse processo? É que a partir do momento que eles não obtiverem respostas, a corte americana vai considerar todas as acusações, obviamente, da defesa do Trump, né? E o ministro aqui brasileiro, esta pessoa aqui, será declarada como culpada. E aí começará, né, todo o processo ali de punição, pessoal. E aí começa, né, aquelas questões piores até do que Magnitsky, né, e até chegar um momento de condução ali, né, obviamente até um local que nem o nosso amigo lá da Venezuela está em Nova York, ok? Uma detenção americana. E isso pode acontecer sim, tá, pessoal? Porque a partir do momento que essa pessoa é declarada culpada, o assunto vira de Interpol. E aí, meu amigo, aquela palavrinha foragido da justiça, né? O suposto foragido entrará em vigor, ok? E aí eu quero mostrar para vocês aqui também algo bem interessante, pessoal, que é relacionado a como que o Gilmar Mendes foi recebido, ok? Eu vou deixar sem áudio aqui,
Mas esse jornalista que vocês estão vendo, ele estava fazendo várias perguntas, né, pro Gilmar Mendes, e a gente sabe, né, que tipo de pergunta, porque o Gilmar Mendes, esse jornalista foi um jornalista que ficou preso aqui no aeroporto acho que era o aeroporto de Guarulhos, porque o STF não estava deixando ele entrar, justamente porque ele é uma pessoa, né, oposta ao governo, né, atual brasileiro e critica bastante, né? Então, agora que os ministros do STF estão lá em Portugal, ele aproveitou ali para ficar perguntando e tudo mais, e isso foi bem vergonhoso. Você vê aqui que tem várias, né, repostagens, mas você vê que a pessoa não pode mais andar em nenhum lugar do mundo tranquila, porque todos sabem, né, da sujeira que ela esconde atrás da máscara, pessoal. Então, assim, eu quero dizer para vocês é que isso aqui é mais algo. Eu não quero usar uma palavra pesada aqui, mas quando eles começam a falar, né, de ferir a democracia, né, não faz bem para a democracia, liberdade de expressão abusiva, pessoal. Então, assim, é tudo eles construindo uma narrativa dizendo que todas as coisas erradas que eles fazem por trás, né, são, na verdade, a linhagem certa, né, de você seguir ali um caminho onde você manipula as pessoas, você quer mandar nas pessoas, você quer ter poder sobre as pessoas, né, e aí você faz isso, né, quando você vai soltar alguma narrativa, você faz naquele sentido de como se você estivesse defendendo a democracia, pessoal. Então aí fica muito fácil, né? Só que nós brasileiros todos, a gente já entendeu isso. Espero que você tenha entendido, né? Então sempre quando você ouvir qualquer pessoa do governo atual, né? Seja ela do Palácio do Planalto, seja ela do STF, não dê mais valor nenhum quando ela falar de questões relacionadas à liberdade de expressão e salvar, né, ou a manutenção da democracia, porque o que eles fazem por trás a gente sabe que é totalmente contrário a isso, pessoal, ok? Dada a conduta de todos em relação à população nos últimos anos, ok? Projetos, né, de censura das redes sociais, que a gente vê sempre o Partido dos Trabalhadores apoiando, né? Então, assim, pessoal, vocês já estão cansados de saber dessa sujeira, né? Então a gente sabe que tem muita coisa errada aí por trás, pessoal. Ok? Então eu queria mostrar isso para vocês, queria falar, né, dessa vergonha aqui, atualizar vocês em relação ao processo deste ser humano, ok? Porque nas próximas semanas, nos próximos dias, muitas coisas ainda acontecerão, veremos coisas novas, assim como a gente viu lá em janeiro, do amiguinho, né, do futuro ex-presidente, que foi lá para Nova York tirar férias, né, foi acordado, né, para ir para Disney, ok? Lá na Venezuela, muitos desses aqui também estão com seus caminhos bem traçados, pessoal, pela justiça americana, ok? Então eu quero agradecer imensamente e dizer, né, para você deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho, ok, pessoal? Vamos manter a força, vamos manter o foco, porque a gente sabe que o Brasil está num caminho de mudança. Estamos vivendo novos tempos, né? Uma nova hegemonia mundial chegando, né? Os Estados Unidos impondo a sua força. Então, sabemos que algo bom está por vir, pessoal. Então, mais uma vez, peço para você deixar o seu like para apoiar aqui o canal, mais pessoas assistirem. Se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu sou o Paulo Bitter, esse aqui é o canal OPV Disse. Para você que assistiu até aqui, o meu muito obrigado. Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Até lá.